Recentemente teve uma treta no mundinho, TikTok, Instagram, em que uma pesquisadora acadêmica, ela abriu uma vaquinha para financiar o doutorado sanduíche dela, que é um doutorado que tu vai estudar fora em outro país, e aí depois tu volta, tu vai fazer pesquisas científicas, no caso dela ia fazer uma pesquisa científica relacionada aos peixes, enfim, algo assim. E ela pediu na DM de uma criadora bem grande do TikTok e do Instagram perguntando se ela poderia ajudar a divulgar a vaquinha, e a criadora veio, gravou um vídeo não divulgando a vaquinha e sim debochando da situação, na verdade revoltada com a situação, não era nenhum deboche, era uma revolta mesmo, reproduzindo um discurso de que ninguém é obrigado a financiar teus sonhos, ninguém é obrigado a lidar com os teus problemas, e todo esse grande discurso dos teus problemas são só seus. Enfim. Teve uma menina que acabou de mandar um textão na DM que ela quer fazer um intercâmbio para outro país, é o sonho dela e tá fazendo vaquinha. Ô, gente, a galera não é obrigada a financiar o seu sonho. E qual que é a ligação disso? Qual que é a ligação do que essa influencer falou e desse discurso dos teus problemas são só teus com o capitalismo, com dieta da selva, com influencers e youtubers millennials dos anos de 2015 e com filosofia hermética e cabalismo? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, toda vez que passa um vídeo de dieta da selva pra mim, ou algum cara falando sobre como a gente toma microplásticos na água, ingere hormônio e estrogênio na comida, ou qualquer vídeo falando sobre como o sistema quer nos enfraquecer através da alimentação, eu vejo muitos comentários do tipo: mas o que o sistema ia ganhar te enfraquecendo? O que o sistema ia ganhar enfraquecendo e enganando o Joãozinho da Paraíba? Quem é tu pro governo, pro sistema querer te enganar? E todas essas frases, todos esses comentários, eles vêm e eles são descendentes da mesma ideologia de pensamento que a Bárbara teve, que a influencer teve quando ela foi postar aquele vídeo, que é essa ideologia de desvalorização do indivíduo humano. Tu não é tão importante, tu não significa nada, se dê a sua devida insignificância, tu é um grão de areia no universo, os seus problemas são só teus, ninguém é responsável pelos teus problemas, ninguém quer te enganar, ou qualquer coisa do gênero que venha dessa crença e dessa filosofia, dessa ideologia mesmo de desvalorizar o poder e subestimar o poder do indivíduo humano. E de onde vem essa ideologia? De onde surge essa linha de raciocínio, esse pensamento, essa crença de que o ser humano não é nada e de que tu não é ninguém, que ninguém tem que se importar com os teus problemas, enfim, qualquer coisa do gênero. Se a gente for analisar qualquer movimento sério e qualquer movimento que busque por uma mudança coletiva, todos eles vão entender e vão aceitar e ter como base o poder que cada indivíduo humano tem, o poder que cada ser individual, cada ser comum do dia a dia tem e a relevância que cada indivíduo tem. Então o comunismo, Karl Marx vai reconhecer como cada proletariado precisa ser explorado, como o corpo de cada proletariado vai ser explorado para que a burguesia se mantenha firme, para que a engrenagem da burguesia continue girando. O comunismo entende como cada proletariado é essencial na hora da revolução comunista, na hora da tomada dos meios de produção. Então sim, o operário comum, o Joãozinho que trabalha na fábrica, o Pedrinho que trabalha na fábrica. As vertentes sérias do feminismo, seja o feminismo marxista ou o feminismo radical, reconhecem como cada fêmea da espécie humana precisa ser explorada para o patriarcado continuar existindo. Então sim, a minha mãe, a tua mãe, a minha irmã, a tua irmã, a minha prima, a tua prima. Então se lutas sérias e verdadeiras que buscam por uma mudança genuína reconhecem isso, quem que quer espalhar essa ideologia contrária? Quem que diz, quem que prega que o indivíduo não tem poder e que o indivíduo não é importante? O sistema capitalista. Isso é uma ideia individualista do sistema capitalista. E olha que irônico, é uma ideia individualista que tira o poder do indivíduo, mas eu vou explicar isso mais depois. É uma ideia do sistema capitalista que os teus problemas eles são só teu. As tuas questões são só tua. Tu não importa pro resto do mundo, tu não importa pro meio, tu não importa pro social, pra comunidade. Isso vai ser uma coisa que tu vai carregar contigo. Por que o sistema capitalista precisa que a gente acredite nisso? Porque se tu tem essa ideia de que os meus problemas, os teus problemas são só seus, os meus problemas são só meus,
E tu não para e pensa, não, peraí, talvez o meu problema também seja o problema do outro. Tu não vai parar e falar, tá, peraí, mano, peraí. Se o meu problema é o problema do outro também, a gente tem o mesmo problema se nós dois, nós três, nós quatro, nós cinco se juntar e lutar por isso, a gente talvez tenha força para resolver esse problema. E é isso que o capitalismo quer. Eu vejo como essa ideologia de desvalorizar o ser humano e da desvalorização do indivíduo humano se enraizou nos últimos anos na internet, na cultura, através desse movimento e dessa ideologia progressista individualista. E é aqui que entra esses youtubers millennials, é aqui que entra a internet millennium dos anos de 2010, de 2015, 2018, que é essa ideia progressista que vem com essa propaganda progressista, mas ela tem um texto e ela tem um movimento individualista. Amar o outro. Ah, o homem tá vestido de mulher! Dane-se. Ah, o homem tá pegando outro homem! Dane-se. A mulher... Dane-se. Só ama as pessoas. Não, eu amo, mas... Não. Sem mais. Ninguém quer saber. Sem mais. Só ama. É difícil. É muito difícil você amar alguém que é diferente de você. Mas deixa eu terminar. Eu amo, mas... Não! Sem mais. Só ama. E ensina teu filho a amar também, tá bom? Eu vou lutar pela causa LGBT, eu vou defender a causa LGBT, mas qual que vai ser o discurso que eu vou ter para defender a causa LGBT? Tu não pode ser contra o casamento gay, porque cada um cuida da sua vida. Cada um ama do jeito que quer e cada um faz o que quer. Então eu não vou te explicar a história da opressão LGBT e como isso afeta um todo da sociedade, toda uma comunidade, como o problema que existe contra o LGBT também é o problema contra a mulher, e também é a misoginia, que também é o racismo. Então não, tu não vai ser homofóbico porque cada um faz o que quer. Tu não vai ser racista porque, porra, cada um tem sua cor. E aí surge todos esses youtubers e toda essa ideia e toda essa propaganda progressista individualista. E aqui a gente tem o feminismo liberal, por exemplo, que é essa ideia de que pra ser feminista é só tu acreditar nos direitos iguais entre homens e mulheres. Tu não precisa fazer mais nada, não precisa abrir um livro, não precisa estudar, tu pode ser feminista liberal, tu pode acreditar, por exemplo, que tanto a mulher girl boss, dona de empresa, quanto uma mulher que tá em casa servindo bolo e usando avental e querendo abdicar de absolutamente toda a vida dela para cuidar do marido, as duas são livres da mesma forma. A mulher que quer obedecer completamente o marido, ela é livre da mesma forma porque ela escolheu isso. Não, ela não é. Uma mulher, ela quer seguir um padrão do patriarcado e um padrão de feminilidade, um padrão de submissão do patriarcado, porque isso foi imposto pra ela, não é porque ela quer e ela é livre e ela decidiu isso. Ou tu vai ser conservador, se tu é conservador, então pelo menos no conservadorismo tem essa ideia de que não, é porque o homem é assim e a mulher é assim, eles foram feitos pra isso e feitos pra cooperar dessa forma, e é assim que precisa ser. E aí o feminismo sério vai dizer, não é assim, isso é uma invenção do patriarcado. Agora, esse progressismo maldito, ele vai fazer isso. Cada um faz o que quer. Cada um é o que quer e a gente é essa grande liberdade. Isso é a coisa mais demoníaca que existe. Só que o que acontece? Acontece um movimento. Porque quando tu tira o poder do coletivo, quando tu tira o poder que nós todos somos em conjunto, tu tira o poder do individual e tu desvaloriza o individual, porque o ser humano, ele é um ser, ele é uma espécie social, ele é um ser social. E boa parte do poder que o ser humano tem, uma parte essencial do poder do ser humano, é o poder em se tornar mais de um, é o poder em ser coletivo, é o poder em se juntar. E quando tu tira esse poder de se juntar e o poder de todos juntos operando por uma coisa só, tu também tira o poder de um ser humano só. Todas as revoluções, elas foram formadas por pessoas ordinárias. A Revolução Francesa, apesar de eu saber que a Revolução Francesa ela foi interesse da burguesia, eu sei, mas não é isso que eu tô querendo exemplificar aqui, antes que cheguem os espertinhos. A Revolução Francesa, ela foi sim levantada, ela foi tomada, ela foi movimentada pelo padeiro francês, pelo padeiro ordinário francês, pelo operário simples, pelo fruteiro. A Revolução Haitiana, ela foi levantada pelo homem médio haitiano. Então sim, se tivesse uma revolução hoje em dia, quem ia estar movimentando é o Joãozinho da Paraíba. É a Laricinha é foda. É a Laricinha do Rio de Janeiro. Iam ser essas pessoas que iam estar movimentando
a mudança verdadeira. E não só revoluções, tudo, isso tá em absolutamente tudo que existe. Uma torcida só é uma torcida por causa de individualmente cada pessoa. Quando uma torcida de futebol canta, ela tem poder, ela tem voz, porque tá individualmente cada pessoa cantando. Quando uma plateia de um show faz barulho, ela tem poder porque individualmente cada pessoa tá manifestando seu poder individual. O poder só existe por causa do fulaninho, do ciclaninho, do bertaninho, do blá 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 blá. E agora eu vou falar sobre a minha filosofia de vida. Filosofia hermética, filosofia caibalista. Então aqui são crenças pessoais minhas dessa filosofia, mas eu acho necessário e eu quero falar sobre isso aqui. Eu, tu, nós, bota nela, nós todos somos um fragmento do universo. Todos nós somos o universo se experienciando. Um sistema ter controle sobre mim é ele ter controle sobre o próprio universo em si. Por que um sistema não iria querer ter controle sobre o próprio universo? Por que o sistema não ia querer te controlar? O ser humano, ele é a forma de vida mais evoluída que existe na Terra. Que a gente consegue pautar, que a gente consegue ver, que a gente consegue realmente observar. Existem sim milhares de formas de vida muito mais evoluídas que a gente, mas a Terra é nossa. A Terra é nossa, literalmente é nossa. Não é do cachorro, não é do gato, não é das plantas. A Terra é nossa. Tu é a forma de vida mais poderosa que existe nessa Terra que é tua. Não deixa ninguém fazer tu acreditar que tu não tem importância e que isso não é teu e que tu não é nada perto do universo. Tu é tudo perto do universo. Tu é o universo. Tu é a coisa mais bonita que existe no universo. E sim, se fosse pra controlar alguém no mundo, ia ser tu. Todos esses mantras, todas essas repetições, essas frases, tu não é tão importante. Quanto mais a gente vai repetindo isso, mais isso vai entrando no nosso subconsciente, no subconsciente coletivo e do universo, enraizando no universo e na realidade essa ideia de que a gente realmente é insignificante, que a gente não tem poder. Isso vai nos enfraquecendo cada vez mais, isso vai nos tornando cada vez mais fracos. Então não, os meus problemas não são só meus, porque todo mundo está vivendo no mesmo sistema. O teu problema pode ser e provavelmente é o meu problema. Se estão querendo te enganar, estão querendo me enganar também. Se tem alguém para enganar, se tem algum palhaço nessa história, o palhaço é a gente. Todo o poder que o ser humano tem é também pautado no poder de se juntar com outro ser humano. Nós não somos seres flutuantes individuais, tu não é um grão de areia no universo, tu é muito poderoso. E é isso. Acho que é isso por hoje. Até o próximo vídeo.